a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam Leitão segue conversando conosco direto de Belém, está participando da COP30, acompanhando tudo que acontece de mais relevante, inclusive está se deslocando para lá nesse momento. E, Miriam, ontem nós tivemos um evento que poderia, em tese, atrasar aí o encerramento da conferência, que foi um incêndio. Inclusive você estava lá no momento em que o fogo começou, né? Exatamente. Eu estava lá no momento e quando os jornalistas começaram a correr, e jornalista começa a correr, o outro corre também, porque a gente achou que era notícia. E aí eu ouvi ouvi assim, fire, e em seguida fogo, e aí eu não consegui voltar para pegar minha mochila. Eu tentei voltar para pegar minha mochila. Bom, ao final de contas, eu recuperei minha mochila, porque ontem eu trabalhei até 11 horas da noite, eu voltei lá e peguei. Mas o importante, Cássia, é o seguinte: interrompeu, e essa interrupção atrasou, sim, 6 horas sem conversa. E aí eles retomaram, assim que foi possível, retomaram as consultas, e hoje, às 3 da manhã, eles divulgaram no site das Nações Unidas um documento, já um rascunho, um segundo rascunho das negociações do documento. E eles não falam naquela questão do mapa do caminho. Ontem, na entrevista que André Corrêa do Lago, da qual eu participei ontem, 10 horas da noite, no jornal das 10, o André Corrêa do Lago disse que, mesmo se não estivesse no documento, que a presidência dele estava só começando, tinha 10 dias de presidente, ele vai ser presidente até a próxima COP. Então, esse assunto permanecerá em pauta e não morreu. Mas, na verdade, ontem teve 2 tragédias. Teve a tragédia no sentido de ter que parar, não teve uma tragédia, graças a Deus, tudo foi contido a tempo, o incêndio, mas isso atrapalhou muito. E a tragédia da manhã é que um grupo de países, conhecido como LMCD, foi lá e apresentou o veto a qualquer referência ao mapa do caminho para a saída dos combustíveis fósseis. O líder desse grupo, mais vocal desse grupo, é a Arábia Saudita. Mas tem Índia também, China também, e até, assim, a China não é uma pessoa, não é um país que se comporta como a Arábia Saudita, nem sob a liderança da Arábia Saudita. Ela tem uma outra maneira de estar nesse grupo, mas de qualquer maneira esse grupo que se une por afinidades, ele disse que não aceitava. Mas foi divulgado esse documento sem a referência a combustíveis fósseis, e já saiu uma carta também de 29 países dizendo que não aceitam que não tenha uma referência a combustível fóssil. E 80 países ao todo querem que tenha referência a combustível fóssil. Veja que o impasse de Belém está em torno da questão central, a questão central do que é essa COP, do que é as conferências do clima. Elas são sobre a crise climática, que é provocada pelas emissões de gás de efeito estufa, e os principais emissores são exatamente petróleo e carvão. Então, está se conversando sobre o coração do dilema da humanidade. Mas isso está, nesse momento, vai ser um dia longo aqui, Cássia, e vai ser sobre esse assunto principalmente. Dia longo que a Miriam vai acompanhar. Miriam, antes da gente se despedir, quero uma palavrinha sua sobre a decisão dos Estados Unidos, divulgada ontem, de retirar a tarifa de 40% de alguns produtos brasileiros. Pois essa foi uma vitória brasileira, uma vitória da diplomacia brasileira, que não deixou uma agressão, que foi a tomada de decisão de Donald Trump, se transformar numa crise maior, num conflito maior. Então, com diplomacia, com cuidado, com atenção e com conversa, acabou se desmontando, não tirou sobre todos os produtos, mas sobre vários produtos. Claro que Donald Trump fez isso porque a inflação americana está subindo e alguns produtos são muito visíveis, como, por exemplo, café, como, por exemplo, carne. Mas são vários outros produtos brasileiros beneficiados por essa retirada dos 40%, e
O importante é o seguinte, o café é um produto que poderia ter outros mercados, nesse momento tem mais demanda do que oferta. Mas o pessoal do café brasileiro tem a seguinte preocupação. Primeiro, mudar o paladar do consumidor americano sem o café brasileiro no blend, na mistura que eles fazem. E segundo, a próxima safra pode ser uma grande safra, e aí a gente terá mais oferta, uma oferta mais regularizada. E se o Brasil perdesse esse mercado, ele poderia não reconquistar. Essa é uma questão importante. Então, é importante para os Estados Unidos, para o combate à inflação, mas é importante para nós também, porque a gente não pode deixar de estar no mercado americano, Cássia Godoy. Muito obrigada, Miriam Leitão. Voltamos a falar mais tarde ou a qualquer momento, se tiver alguma decisão anunciada, algo em relação à COP, que você registre aí para a gente direto de Belém. Até mais. Até mais.